Olá, eu sou o Thiago Magalhães e na aula de regressão eu irei falar sobre o método Bayesiano. 3 tópicos na aula de hoje, começando com a introdução, que é uma revisão. Suponho que y1, y2, pontinho, pontinho, yn, tais que yl é um vetor xl transposto vetor beta mais um epsilon l de 1 até n, em que esse vetor xl é um vetor com x1, x2, pontinho, pontinho, xp é um vetor conhecido, beta é um vetor de parâmetros desconhecidos a serem estimados, epsilon1 e epsilon2 são variáveis aleatórias independentes com a mesma variância sigma2, também desconhecida a ser estimada. Esses epsilon também podem ser conhecidos como erros. A equação 1 pode ser escrita de forma matricial e da seguinte forma. Um vetor y, que é igual a uma matriz x, que multiplica aquele vetor beta, mais o vetor epsilon. Y são aquelas variáveis respostas, y1, y2, yn. X é a matriz de planejamento, em que cada coluna é uma variável preditora. Esse epsilon é um vetor com cada um daqueles epsilon, aqueles erros, em que a esperança do vetor epsilon é um vetor nulo e a variância de epsilon, que é uma matriz de covariâncias, é igual a sigma2 identidade n. Resumindo, a relação entre as variáveis resposta e as preditoras é linear. Os erros têm média zero, variância constante e são não correlacionados. O estimador de mínimos quadrados do vetor beta é dado por essa expressão 3, x transposto x a menos 1, x transposto y, enquanto um estimador para sigma2 é dado pelo quadrado médio do resíduo, dado por esta expressão em 4. Se adicionalmente nós supomos que epsilon é uma normal n variada com vetor nulo e matriz de covariância sigma2 identidade n, nós temos o seguinte: vetor y também tem distribuição normal n variada, em que a média é a matriz x multiplicando o vetor beta e matriz de covariância sigma2 identidade n. Isto é, a função densidade de probabilidade, o FDP, de y pode ser escrito por esta expressão 5, uma normal multivariada. A FDP de y em 5 também é a função de verossimilhança de beta e sigma2, pensando no contexto clássico de estimação. O estimador de máxima verossimilhança de beta coincide com o EMQ, dado em 3, enquanto o EMV, que é o estimador de máxima verossimilhança de sigma2, pode ser escrito como uma função do quadrado médio do resíduo dado lá na expressão 4. É escrito desta forma aqui, n que divide n menos p, e tudo isso multiplicando o quadrado médio do resíduo. Agora vamos ao método Bayesiano. Na inferência Bayesiana, beta é um vetor aleatório. Relembrando lá há uns segundos atrás, beta e sigma2 são parâmetros desconhecidos. Aqui, beta é um vetor aleatório e sigma2 é uma variável aleatória. Toda a inferência é feita através da distribuição a posteriori. Π, beta sigma2, dado y, dado x. Essa distribuição é a combinação, a posteriori é a combinação entre a função de verossimilhança, que a partir daqui eu vou chamar de L e y, dada a matriz x, vetor beta e sigma2, que é a informação obtida dos dados, com a amostra. E a distribuição a priori, π, a distribuição a priori conjunta do vetor beta e sigma2, uma informação anterior aos dados. Pelo teorema de Bayes, a distribuição a posteriori é dada por esta expressãozinha aqui, ó. Π de beta sigma2, dado yx, é esta razão aqui. Verossimilhança vezes a priori, e embaixo é a integração de beta e sigma2 do que está aqui em cima. E tudo isso nada mais é que uma f, uma função densidade de y dado x, que está livre dos parâmetros, porque esses parâmetros foram integrados aqui nesse denominador. Lembrando que essa priori conjunto, isso aqui é probabilidade 1, priori conjunto, ou até mesmo introdução estatística. A conjunta é função de uma condicional e uma marginal. No caso aqui, preferimos a conjunta de beta sigma 2 é beta dado sigma 2 vezes a distribuição de sigma 2.
Então, a posteriori pode ser escrita da seguinte forma: verossimilhança, a priori condicional beta dado sigma 2 e a priori de sigma 2 sobre essa f de y dado x. A distribuição a posteriori ainda pode ser representada por esta expressão. Só foi removido o denominador, porque é função de yx que é constante em relação a beta sigma 2. Por isso que tem essa função de proporcionalidade, ou essa representação de proporcionalidade. A verossimilhança em 6 está dada em 5, tá? A verossimilhança, isto aqui está lá na equação 5, que é a densidade normal multivariada. Enquanto a priori, tanto a condicional como essa marginal dependem de alguma crença, porém não há garantia que a posteriori tenha forma fechada. Para formas fechadas, se propõem priores conjugadas. Para os modelos de regressão, está lá na equação 6, nós temos as seguintes priores conjugadas. Beta dado sigma 2 é uma normal p variada e sigma 2 é uma gama inversa, com esses parâmetros aqui. E esses parâmetros, que estou usando a notação de um 0 e 1 no subscrito, são hiperparâmetros. Vai ter que vir da experiência, de uma análise anterior. Alguns autores usam esse zero aqui como se fosse a variância dos dados. É uma sugestão também. Só lembrando que se U tem distribuição gama inversa AB, sua FDP é dada por essa expressão aqui, com esses parâmetros positivos, a gama inversa é positiva, e também com essa, é dada a gama inversa U, sua esperança é dada por essa expressão, e esta variância, obedecendo às condições de existência. Para existir esperança, esse parâmetro tem que ser maior que 1, para isso aqui não zerar. Para ter variância, esse parâmetro tem que ser maior que 2, para isso aqui não zerar. Aqui 3 casos de FDP e FDA que são úteis para descobrir se a distribuição tem grande ou pequena dispersão. Isso é bastante útil na hora da estimação bayesiana. Voltando. Após algumas manipulações com as priores, a posteriori, da equação 6, pode ser escrita como? Pode ser escrita desta forma. Note que lá na 6 havia uma proporção. Aqui é igual, então. A posterior de beta sigma 2 dado yx é dada por este π de beta dado sigma 2 yx e este π sigma 2 dado yx. Só lembrar lá que tinha uma verossimilhança, ela sumiu, ela foi, entre aspas, o de verdade foi incorporado com essas expressões. Em que π de beta, dado essas condições, e sigma 2 dado yx são funções de densidade e probabilidade de uma normal p variada e gama inversa, respectivamente. Por isso que é uma priori conjugada. As priores eram normais, p variada e uma gama inversa, e a posteriori ficou em função de uma normal, p variada e uma gama inversa. Mudou os parâmetros, mas continuou sendo normal e gama inversa. Isso aqui é só para μn é dado por essa expressão, lambda n é dado por essa expressão. Então são valores que a gente tem. São funções. O interessante aqui é que o o μn é função de beta chapéu. Quem é beta chapéu? É aquele x transposto x a menos 1, x transposto y. É uma forma de nós observarmos que o estimador bayesiano é função do estimador de mínimos quadrados e de máxima verossimilhança. Mas então, como é que é feito? A gente encontra as estimativas bayesianas através de um algoritmo. Passo 0. Definir que A0, B0, Mi0 e lambda 0 é menos 1. Isso aqui vai vir da priori, do conhecimento, de uma crença. De alguma forma isso tem que ser dado. Com esses valores se calcula a n, Pn, Mn e lambda n. Passo 1. Simular I valores de beta e sigma 2, da seguinte forma. Por exemplo, vamos supor que são 10.000. Gerar 10.000 amostras de uma gama inversa a NPN. 10.000 amostras de uma normal vetor μn e matriz de covariância sigma 2, lambda n é menos 1. Com esses I valores, vai ter, digamos, 10.000 para sigma 2,
10.000 para beta dado sigma 2, pode calcular a média, a mediana ou a moda, seja qual for a medida escolhida, esta é a estimativa bayesiana para beta e sigma 2. Também os agradecimentos, eu agradeço ao Dr. Márcio Augusto Diniz, que me ajudou a montar esta aula, mas se tiver algum erro, é de minha inteira responsabilidade. Finalmente, muito obrigado. Dúvidas, além do Google Classroom, vocês estão recebendo esse material. Tem a minha página profissional, onde vai estar esse material também como backup. Tem o meu e-mail profissional. Dúvidas, podem entrar em contato comigo. Como provavelmente esta vai ser a nossa última aula, quero agradecer pelo semestre, pelo contato, por tirar dúvidas que ajudam o professor a montar uma aula melhor. Novamente, muito obrigado.